Câncer de pele atinge 25% do total da doença registrada no país. Procon realiza fiscalização em livrarias, papelarias e escolas de Belém. Serviço militar pode ser oportunidade de jovem seguir uma carreira. Campanha combate surtos de hepatite e malária no Vale do Javari. Cartilha da Anvisa orienta padarias a diminuírem quantidade de sal em pão. Ji-Paraná, em Rondônia, lança a campanha do Programa Nacional da Saúde do Homem. A dica de economia com Pedro Loureiro e a exposição em Belém mostra que lixo pode se transformar em obra de arte. Agora, no Nazaré Notícias. Dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer revelam que este ano a doença atingirá em média mais de 134 mil brasileiros e 25% desses casos serão de câncer de pele. No estado do Pará, a realidade não é diferente e preocupa os especialistas no assunto. O câncer de pele corresponde por 25% do total de tumores malignos detectados no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, a doença vai atingir mais de 60 mil homens e 71 mil mulheres. O mais comum deles é o carcinoma basocelular, mas em seguida nós temos o carcinoma espinocelular. E eles são cânceres que são menos preocupantes devido ao fato de que eles não dão metástase. Mais perigoso ainda, mas graças a Deus não tão incidente, é o melanoma, que esse sim dá metástase. No Pará, os índices revelam que vão ser vítimas de câncer de pele mais de 1.300 pessoas do sexo masculino e 1.700 do sexo feminino. O hábito das pessoas de se exporem faz parte da cultura nossa. Saem no sol, não usam roupa, às vezes estão até sem blusa, principalmente os homens, né? Então isso é muito prejudicial. Morar às margens da linha do Equador, ou seja, num estado com sol muito forte, é um fator positivo para o aparecimento de câncer de pele. A população parece não se preocupar muito, mas especialistas alertam. Devido ao nosso clima, alta incidência de luz solar, a linha do Equador passando em cima e a falta de uso de barreiras mecânicas, chapéu, boné, e que piora muito essa incidência. Para que você não faça parte desse índice, o correto é se prevenir. Usando filtro solar, procurando horários mais ou menos do sol, até as 9 horas mais ou menos da manhã, e as barreiras, chapéu, boné, que melhoraria também. As famílias brasileiras respondem por mais da metade dos gastos com saúde no país, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. De 2007 a 2009, as famílias responderam, em média, por 56,3% das despesas com consumo final de bens e serviços de saúde. De acordo com a pesquisa, em 2009, as famílias gastaram mais de 157 bilhões em serviços de saúde. No mesmo ano, as despesas da administração pública com o mesmo setor ficaram em 123 bilhões, incluindo as despesas de instituições sem fins lucrativos. Os gastos com saúde em todo o país em 2009 alcançaram mais de 283 bilhões de reais. Isso representa 8,8% do Produto Interno Bruto Nacional. Uma fiscalização em livrarias, papelarias e escolas da região metropolitana de Belém quer coibir os abusos nos preços dos materiais escolares e das mensalidades. A fiscalização acontece durante toda essa semana e quem está aqui ao meu lado é o agente fiscal Edson Costa. Edson, qual é o objetivo dessa fiscalização? O objetivo principal é fazer a consulta, né, de preço. O que o estabelecimento comercial está colocando ao consumidor através de preço. Nós estamos trabalhando em cima do decreto 5.903, que é de 2006, né, que trata da precificação, e também o 12.291, né, que é o decreto federal de 2010, que trata do Código de Defesa do Consumidor para livre consulta no estabelecimento. E quais são as principais irregularidades encontradas? Olha, nós fizemos 3 estabelecimentos, né? Dos 2 que foram feitos anteriores, eles estavam
95%, eu digo assim, apenas com a placa indicativa da consulta do leitor ótico, que nós orientamos ele, mas nesse terceiro estabelecimento nós vamos ter que lavrar um auto de infração, né, porque o leitor ótico não está em funcionamento. É preciso ter tanto o preço no material quanto o leitor ótico? Não, o decreto 5.903 ele traz 3 tipos de modalidade de preço. Uma delas é o preço, né, etiquetado diretamente do produto, e o outro é o código referencial de barra, que tem que ter o leitor ótico para livre consulta do consumidor. O que é que acontece com as empresas, com as papelarias, lojas que estiverem irregulares? Aí as lojas que estiverem irregulares, nós vamos deixar um auto de infração, aí esse estabelecimento vai ter 10 dias para formalizar uma defesa junto ao PROCON, essa defesa vai ser analisada e posteriormente a análise pode ser que gere uma multa. Muito obrigada, Edson, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E para denunciar os abusos cometidos por escolas ou consultar os serviços do PROCON, os consumidores podem telefonar para o número 3073-2824. A partir de 1º de julho serão alteradas as regras para a transferência de multas por infração no trânsito. A mudança foi criada com a intenção de reduzir as fraudes de quadrilhas que roubam ou falsificam documentos e transferem os pontos da carteira de um motorista infrator para outro motorista. Com a nova regra, a transferência de multas terá que ser feita pelo dono do veículo e pelo infrator. Eles devem procurar um cartório, preencher uma autorização de transferência de pontos da carteira e reconhecer as assinaturas, ou ir ao órgão de trânsito que multou e assinar a transferência na frente de um funcionário. Os jovens que completam 18 anos de idade devem se alistar no serviço militar até o mês de abril. Se para alguns o alistamento militar é um incômodo, para outros é uma ótima oportunidade para seguir uma carreira profissional. O toque da corneta avisa. É tempo de vestir a farda e servir a pátria. Obrigatório desde 1908, o serviço militar recruta jovens para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. É a sociedade que entrega seus filhos para o Exército, para a Marinha e Força Aérea, para que esses jovens participem da defesa da pátria. O alistamento deve ser feito no ano que se completa 18 anos. Para isso, o candidato deve comparecer à junta militar com o original e a cópia do CPF e identidade, 2 fotos 3x4 e comprovante de residência. Os jovens que não realizam este procedimento podem ter problemas. Porque sem o certificado do alistamento, ele não consegue ser fichado no emprego, concurso público, uma série de outras coisas. Só no Exército Brasileiro, cerca de 50 mil jovens ingressam todo ano. Apesar de obrigatório, o serviço militar é encarado por muitos deles como uma vocação. É o caso de Luiz Felipe, que se alistou no ano passado, compareceu às seleções e agora espera voltar ao batalhão como soldado Ferreira. A carreira militar é uma esperança de vida melhor. Dar melhoria de vida para minha mãe, né? Porque foram 18 anos, ela sempre cuidou de mim, ela e meu pai. Então agora é um jeito de eu poder retribuir eles, a carreira no quartel. Que meu pai, o sonho dele era que eu seja militar. Mas nem todos conseguem entrar. Hoje o serviço militar prefere trabalhar com os candidatos voluntários e com aqueles que atendem ao perfil. Um bom condicionamento físico, ser brasileiro e ter um sentimento de patriotismo. Se selecionado, o jovem passa por formação militar durante 1 ano e após este prazo pode optar por seguir carreira ou ser dispensado. Com o fim do 1º ano de exército, Josias escolheu deixar o quartel. O aprendizado, entretanto, segue com ele. É amizade, é força de vontade, camaradagem aqui. Uma cartilha denominada Carta de Serviços ao Eleitor foi lançada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Ricardo Nunes, e ficará disponibilizada online no portal do tribunal www.tre-pa.jus.br. Também existe uma versão impressa que contém uma lista de orientações sobre todos os aspectos eleitorais, como votar, justificar o voto, além de todos os serviços eleitorais do TRE Pará. Uma campanha em prol da saúde de mais de 15 mil tribos do Vale do Javari está sendo divulgada pela Pastoral Indigenista.
O principal objetivo é combater os surtos de hepatite e malária na maior terra indígena do Brasil. O Vale do Javari localiza-se no Amazonas, na fronteira com o Peru, e é a segunda maior terra indígena do Brasil. Lá vivem povos como os Marubo, Matis, Canamari e Culina, todos passando por sérios problemas de saúde, como surtos de malária e hepatite dos tipos A, B, C e Delta. Essas doenças têm sido responsáveis pela morte de mais 300 indígenas nos últimos 10 anos, fato que causou comoção na sociedade organizada e deu origem à campanha Povos Indígenas do Javari, unidos pela saúde, pela vida. Pesquisas demonstram que nos últimos 10 anos, mais de 300 indígenas já vieram a óbito. E em nossa última Assembleia Nacional do CIMI, uma das lideranças diziam: até quando nós vamos ver os nossos parentes morrendo e o governo brasileiro não tomando providência sobre essa situação das hepatites? E o que precisa ser feito para enfrentar esta realidade dessas infecções das hepatites A e B e C? O governo brasileiro, ele precisa investir em profissionais na área de saúde para aquela região, precisa investir em testes sorológicos e principalmente em vacinas. A campanha trata não só dos sérios problemas de saúde das tribos, como também da falta de zelo do poder público em relação à educação e à criação de políticas públicas para os indígenas. Com a campanha, o governo será cobrado por vários nichos da sociedade. A pastoral indigenista busca mobilizar estudantes, militantes de movimentos sociais, profissionais liberais e outros formadores de opinião para entrar na luta em favor dos direitos básicos de qualquer ser humano, que ainda passam muito longe das terras do Vale do Javari. Primeiro passo, a campanha ela está toda disponibilizada no site do CIMI. E o endereço é www.cime.org.br. E ali tem todo o material que você pode ter acesso a vídeos, você pode imprimir a lista para estar recolhendo na sua comunidade de abaixos assinados e estarem colaborando. Ou maiores informações também nós estamos aqui à disposição na Pastoral Indigenista na Diocese de Ji-Paraná. Mais de 2.000 toneladas de pescado foram apreendidas na madrugada de hoje no quilômetro 271 da BR-316, próximo do Gurupi, no Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 2.550 quilos de peixes estavam sem nota fiscal. A carga estava sendo transportada em um caminhão com placa do Maranhão. Os produtos foram embarcados em Vigia e tinha como destinação a cidade de Parnaíba, no Piauí. O condutor do veículo e a carga foram encaminhados para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. E você acompanha a seguir. Cartilha da Anvisa orienta padarias a diminuírem quantidade de sal em pão. Ji-Paraná e Rondônia lança a campanha do Programa Nacional de Saúde do Homem. A dica de economia com Pedro Loureiro e a exposição em Belém mostra que lixo pode se transformar em obra de arte. Muitos alimentos contêm uma quantidade elevada de sódio na sua composição. Isso pode causar sérios danos à saúde. Uma decisão da Anvisa procura mudar essa realidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou uma cartilha com orientações para as padarias diminuírem o sal no pão francês. A meta é que em até 2014 o índice de sal no pão seja reduzido de 2% para 1,8%. A decisão inicia no pão francês, mas, segundo esta nutricionista, deve ser estendida para outros alimentos. A redução que a Anvisa está preconizando é de 10%. E o pão, na verdade, ele é apenas o foco nesse início, né? Mas ela pretende também atingir outros alimentos, principalmente os industrializados,
Os embutidos como salame, mortadela, calabresa, presunto, o próprio queijo também. Temos os enlatados também, que contém muito sal. E os fast foods, né? Os hambúrgueres e esses sanduíches assim preparados muito rapidamente. Então, esses alimentos também eles vão ser atingidos posteriormente. O consumo ideal de sal é de 5 gramas por dia, mas os brasileiros consomem em média 12 gramas diárias, o que pode ser muito prejudicial à saúde. Para minimizar esses riscos, o Ministério da Saúde assinou um acordo que visa diminuir esse consumo exagerado até o ano de 2014. A senhora sabe mais ou menos quanto de sal a senhora consome por dia? Muito pouco. Muitíssimo, não sei quanto. Eu acho que menos de uma colher de sopa. Por quê? Porque eu sei que é bom para a minha saúde. Lá na minha casa a gente já consome o sal bem pouquinho. O sódio no organismo é importante para o controle da água no corpo, mas seu excesso pode trazer sérios riscos. O excesso de sódio no organismo, ele vai criar um mecanismo hormonal para que se retenha também mais água. Então, aumentando o sódio na circulação, vai aumentar o fluxo de sangue também. Aumentando o fluxo de sangue, vai aumentando a pressão dos vasos, que é o que a gente chama de pressão alta ou hipertensão arterial. E aumentando essa pressão dos vasos, aí vem os riscos. Para não correr esses riscos, é bom ficar atento à quantidade ideal de sódio que podemos ingerir diariamente. Então, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda 5 gramas de sal, que dá em torno de 2.000 a 2.400 miligramas de sódio. Então, é aproximadamente uma colherzinha de chá. A alimentação de Daniel está longe de atingir a quantidade ideal de sal. Eu como mais sal assim quando eu como pipoca, essas coisas. Aí eu sempre ponho mais sal assim. Mas na comida assim mesmo, que é um pouquinho mais salgada, deve dar umas 3 colheres por dia. Mesmo levando salgadinhos para satisfazer a vontade da neta, Hermila procura consumir pouco sal. Olha, eu consumo o mínimo, né? Não sou assim chegada a muito sal não, mas o que eu puder reduzir, eu reduzo na nossa alimentação, para que se torne uma alimentação mais saudável. Começa hoje no Hemisfério Norte a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A iniciativa é promovida pelo Conselho Mundial das Igrejas e reúne 349 igrejas de vários países que trabalham pela unidade dos cristãos. E no dia 25 de janeiro, o Papa Bento XVI presidirá uma celebração especial para concluir a Semana de Oração. A cerimônia acontecerá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Participarão da celebração representantes das igrejas e comunidades eclesiais. No Hemisfério Sul, incluindo o Brasil, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é celebrada antes da festa de Pentecostes. A Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná lança a campanha do Programa Nacional da Saúde do Homem. A reportagem é da equipe de jornalismo da TV Nazaré, em Ji-Paraná. Ji-Paraná é uma cidade com 116.610 habitantes, sendo que 26.985 são do sexo masculino, na faixa etária de 25 a 59 anos. As internações de homens com acidentes vasculares cerebrais, diabetes e os óbitos por causas externas chamaram a atenção da Secretaria de Saúde, que iniciará uma campanha para a implantação da Política Nacional da Saúde do Homem, que contará com pit stops, distribuição de material educativo e segue o tema Sou legal no trânsito, dou preferência à vida. A Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, ela iniciou em outubro aqui em Ji-Paraná e a gente já percebeu que, tratando de causas mais básicas, a gente conseguiu diminuir 30% o atendimento de amputações, de infarto e de derrame nas partes clínicas. Então agora a gente vai dar atenção ao trânsito. A nossa meta é diminuir 20% o número de acidentes esse ano de 2012 e para isso a gente vai fazer bastante campanha esse ano, fazer palestras, justamente para evitar o número de acidentes e sequelas com os pacientes que sofrem acidente. O programa visa estimular o autocuidado nos homens, enfocando sempre que a prevenção pode salvá-los de doenças e acidentes. Este mote é a principal arma de combate escolhida pelas autoridades. A prevenção sempre é o melhor remédio, por isso que a gente está aqui junto hoje com o MTU, com o Detran, com a Polícia Militar, fazendo uma parceria bem grande, porque o foco principal é o cidadão. A gente quer que o cidadão realmente ele seja beneficiado, tendo essas orientações, para que ele não venha a sofrer no futuro um acidente e ficar com a sequela e afastado da sua família e de seu trabalho. Estima-se que os homens vivam 7 anos a menos que as mulheres.
E os acidentes de trânsito são grandes responsáveis pelas mortes de muitos deles. Além do sofrimento causado à família, uma vítima de acidente também faz subir os gastos da Secretaria. O objetivo é esse, é reduzir acidentes, é reduzir as mortes no trânsito. Então toda parceria é bem-vinda, principalmente com os órgãos interessados. A Polícia Militar também é parceira nesta iniciativa e promete agir repreensivamente contra acidentes de trânsito. Tem ocorrido bastantes acidentes de trânsito, mas nós estamos atuando preventivamente e repressivamente também, principalmente a partir do finalzinho do ano passado e nesse momento que é um período pré-carnaval, a gente tem uma grande atenção a essa questão do trânsito. O programa Universidade para Todos recebeu até agora mais de 1.400.000 inscrições de cerca de 734.000 candidatos interessados em bolsas de estudo em instituições de ensino superior do país. Cada estudante tem a opção de concorrer em até 2 opções de curso. As inscrições foram abertas no sábado e terminam amanhã. O número de bolsas para o primeiro semestre é de 195.000, entre integrais e parciais. A relação completa das instituições e a distribuição de bolsas por curso superior estarão disponíveis para consulta no portal do ProUni nos próximos dias. Ano novo, despesas velhas. IPTU, matrícula e material escolar, IPVA, etc. Todo ano é a mesma coisa para a maioria de nós. Sem reservas para honrar estas contas, entra-se no cheque especial. Muitas vezes, fica aquela dúvida que não sai da cabeça. Vale a pena pagar o IPTU de uma só vez? Em princípio, vale sim, mas sob algumas condições. Primeiro, vamos esperar para ver o desconto para pagamento em cota única. Normalmente é muito vantajoso, mas só com o carnê na mão é que dá para saber. Sabendo o valor do imposto, o segundo passo é verificar se o bolso comporta a quitação total. Veja bem que não vale a pena entrar no cheque especial para pagar IPTU. Também não adianta quitar este débito e ficar todo enrolado com as despesas escolares dos filhos. Antes de mais nada, some tudo e faça uma pesquisa de preços. Se realmente o dinheiro for suficiente para saldar de uma só vez, nem pense muito para não perder o prazo. Caso tenha alguma aplicação financeira com liquidez, sem multas por resgate e que esteja rendendo pouco, vale resgatar o suficiente e zerar o IPTU. Mas só o suficiente. Deixe o saldo remanescente rendendo. Em todos os casos, fazer as contas e pensar bastante é a melhor dica. Na empolgação, uma vantagem pode virar um tormento. Até a semana que vem. Produções locais retratando o universo sociocultural de Belém em diferentes momentos de sua história continuam a ser exibidos na Mostra Belém 396 anos. A programação acontece no Cine Líbero Luchardo até domingo, com sessões às 19 horas. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes das sessões. Hoje serão exibidos os curtas Açaí com Jabá, de Alan Rodrigues, Marcos Daibe e Valério Duarte. Invisíveis Prazeres, da cineasta paraense Jorane Castro, e Chupa Chupa, a história que veio do céu, de Adriano Barroso e Roger Elahá. Mais informações pelo telefone 3202-4321. Uma exposição que mostra ao visitante que o que se joga no lixo pode se transformar em obras de arte e decorar vários espaços. Com o tema Olhar de Arco-Íris, você vai ver agora um pouco do talento da artista plástica paraense Cláudia Cruz. As obras de arte são confeccionadas a partir de papelão, terra, palha de arroz e tinta acrílica. O talento da artista plástica Cláudia Cruz revela a admiração pela natureza e, ao mesmo tempo, a preocupação em preservá-la por meio de reciclagem de material que pode agredir o meio ambiente. Eu tiro da rua caixa de papelão, levo para casa, faço todo um trabalho em cima como se fosse uma tela normal. Faço o trabalho da base e pinto em cima, faço sobreposição, uso cola, uso terra. E nessa exposição, o processo, na verdade, aqui, eu faço uma digitalização do original, depois faço um trabalho de sobreposição de tinta, e depois eu faço outra digitalização, que é do papel verger, e que se transforma nas gravuras que você está vendo. Na exposição Olhar de Arco-Íris, o passado da própria artista quando criança,
Nas telas, cenas que a acompanharam por muito tempo, como as noites de luar. O tema da exposição, Olhar de Arco-Íris, é uma homenagem a seu avô, que parabenizou a neta quando menina, ao pintar a primeira tela. O dom da pintura foi descoberto aos 11 anos. Ao total, são 35 telas e vários objetos como estes rolos de papelão transformados em verdadeiras obras de decoração. Neles, a artista denuncia os problemas vividos em Belém, como o engarrafado trânsito de carros, além de expor sua devoção à Mãe de Jesus. Esta é a primeira exposição individual depois de 8 coletivas. Eu pinto desde criança, né? E um dia o meu avô disse para mim que eu tinha nos olhos o arco-íris. Aí eu acreditei e continuei até agora. Porque a minha infância foi aqui em Ananindeua, num sítio chamado Novo Éden. E lá tinham muitas imagens bonitas. E ficou gravado na minha cabeça uma infância muito feliz que meu avô proporcionou. A curadoria da exposição Olhar de Arco-Íris é de Armando Queiroz, que traz uma visão diferente para a exposição. A artista passou 2 anos preparando a exposição colorida com Olhar de Arco-Íris. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá.